Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós somos carentes de Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor venha usar o Teu servo, o Teu Filho, ó Deus, no poder do Espírito, usa-o como Tua boca, Senhor, Ele fala porque nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Ó Deus, inclina os nossos corações a estarmos atentos a cada palavra, a cada ensino, ó Deus, que o Senhor agora, por intermédio do Teu servo, irá nos conduzir na Tua bendita e santa palavra. Usa, ó Deus, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, a paz do Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, lá na carta de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, nós faremos a leitura do versículo de 2 a 4 e depois faremos a leitura de 13 a 15. Carta de Tiago, capítulo 1, dos versículos de 2 a 4 e depois dos versículos de 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Agora, do versículo 13 ao versículo 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. O tema da nossa mensagem de hoje, meus irmãos, é os sofrimentos como ação pedagógica de Deus. Os sofrimentos como ação pedagógica de Deus. Quantos pedagogos nós temos aqui hoje na igreja? 2 só. 3 pedagogos, hein? 4 pedagogos. Opa, aumentando, hein? Está aumentando. Meus irmãos, todo bom pedagogo sabe que o erro faz parte do processo da aprendizagem, não é isso? Que diz a pedagogia, né? O erro faz parte da aprendizagem. Ninguém aprende sem errar. Não há quem aprenda sem errar. A carta de Tiago, ela foi escrita em um período difícil para a igreja, em que Deus queria ensinar muitas coisas para a igreja. Ela foi escrita em um período de perseguição de Herodes Agripa I, por volta do ano 44 depois de Cristo. A autoria dessa carta de Tiago, ela é atribuída
ao meio-irmão de Jesus. Tiago, meio-irmão de Jesus. Dos evangelhos a gente tem alguns Tiagos ali, mas essa carta é atribuída ao meio-irmão de Jesus. E aí a gente fica pensando, como assim meio-irmão de Jesus? Por uma razão bem simples. Nós sabemos que Jesus, como homem, ele tinha mãe, mas Jesus, como Deus, aqui na terra, ele não tinha pai. Então, por isso que Tiago é chamado de meio-irmão de Jesus, Enfim, meus irmãos, a epístola nos apresenta de forma prática uma série de orientações sobre a vida da igreja, pois o povo vivia um momento de perseguição religiosa ferrenha, haja vista os sofrimentos do servo Tiago. Ele, como um dos líderes da igreja primitiva, e que por meio do sofrimento ele se torna um porta-voz de Deus para a orientação a seu povo, para os seus dias, e também um porta-voz de Deus para a orientação do seu povo para os nossos dias. Então você vê que Tiago, como um sofredor, Deus, de maneira pedagógica, o ensina para ensinar muitas outras pessoas. E hoje nós estamos aqui sentados, aprendendo por meio da carta de Tiago e, consequentemente, por meio dos seus sofrimentos. Os sofrimentos, eles têm uma ação pedagógica transformadora em nossas vidas. Tiago, um sofredor. Tiago foi um homem sofredor. Alguns estudiosos afirmam que Tiago orava tanto, que ele tinha os joelhos grossos, e alguns diziam que os joelhos de Tiago pareciam os joelhos de um camelo. Olha só, meus irmãos, como é que está seu joelhinho aí, irmão? Como é que está seu joelhinho? Já criou um cacuruto, como diz lá em Minas? Os joelhos de Tiago eram como os joelhos de camelo. Ele devia orar muito mesmo, irmãos? Imagina você. O historiador Joséfo, mas não só isso, ele era um homem de oração, certamente, por conta de algumas coisas. O historiador Joséfo relatou que ele foi torturado em 62 depois de Cristo. Outro historiador conhecido nosso, dos eruditos aí, Eusébio de Cesareia, escreveu que ele foi lançado do alto do templo, e que depois que ele caiu do alto do templo, ele foi espancado até a morte com um martelo. Pense, meus irmãos, ser lançado de uma altura como a altura do templo, e depois de espatifado no chão, ele é surrado até a morte com um martelo. Outras histórias de igual modo, de grandes vultos aí, da história da igreja, nos apresentam o sofrimento como uma ação pedagógica de Deus. Nós vemos a história de Estevão, nós conhecemos bem a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Os seus sofrimentos servem de orientação para nós até os dias de hoje. E todos nós somos chamados a resistir aos sofrimentos, até, se for preciso, o sangue, meus irmãos. Nós, como servos de Deus. A Bíblia relata que, ao proferir a sua defesa, ainda falando de Estevão, perante o sinédrio, os seus algozes rilhavam os dentes de ódio de Estevão, por conta da sua defesa, por conta da sua fé. Eles rilhavam os dentes. As testemunhas que viram Estevão ser morto e apedrejado, deixaram as suas vestes aos pés de um jovem, um tenro jovem chamado Saulo, que posteriormente veio a ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que, não de maneira diferente, também foi um sofredor. A carta de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 11, do versículo 23 ao versículo
ao versículo 33. Vamos abrir lá, meus irmãos? Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, 23 a 33. Olha o que diz lá. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio, nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem esquece que eu também, quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto, o rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Nós vemos aqui um verdadeiro relatório por parte de Paulo de sofrimentos que ele havia sofrido. Um relatório, um vasto relatório de sofrimentos. Observe aqui que ao descrever as marcas do verdadeiro servo de Cristo, um destaque é apresentado nessa carta de Paulo. Ele destaca não as benevolências de Deus para com ele, o poder que ele recebeu de Deus para apregoar a palavra de Deus, mas sim as fraquezas. Se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, essa coisa tem que ser as fraquezas. Isso não nos parece estranho, meus irmãos? Gloriarmos nas nossas fraquezas. Ação pedagógica, ação transformadora. Deus quer tratar com o seu povo e Ele usa N meios para fazê-lo. Esses sofrimentos de Paulo, essas humilhações, apontam para a missão do Cristo crucificado. Apontam pelo menos parte da missão do Cristo crucificado por meio dos seus sofrimentos. Eu digo parte dessa missão porque ele veio para ser o Salvador dos seus. O Salvador do seu povo, como diz lá em Mateus capítulo 1, 21, texto que nós lemos muito, no Natal. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Caminho doloroso. Caminho doloroso. Apesar dessa missão salvífica e triunfante, Jesus teve um caminho doloroso. Nós temos um caminho doloroso. E precisamos passar por esse caminho doloroso. A carta, que é tema da nossa mensagem de hoje, ela apresenta um programa de Deus para a transformação do seu povo. Ela apresenta, aos poucos, um programa, um projeto, uma estrutura organizada e pensada
por meio de Deus para as nossas vidas. Como Deus nos ama, meus irmãos. Como Deus nos ama. Programa de santificação real na vida do crente. Este processo divino é realizado de forma paulatina, como um oleiro que trabalha no barro para a produção de um vaso em suas mãos. Essa metáfora é maravilhosa. Como eu amo essa metáfora. O oleiro. Não é por acaso que a Bíblia apresenta essa metáfora para falar sobre a formação do caráter espiritual do povo de Deus. Deus queria construir um caráter espiritual no meio do seu povo. Ele queria levantar um povo de caráter, um povo que o honrasse. Nós vemos isso lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 6, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Interessante que quando Deus trata com Jeremias a respeito disso, ele diz para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Oh, meus irmãos, desce à casa do oleiro, Jeremias. Vai lá. Observe como ele trabalha. Veja como ele lida com barro. Aqui o profeta descreve o julgamento de Deus por meio da quebra desse vaso. E que vaso é esse, meus irmãos? É o seu povo nas mãos de Deus. Sou eu. É você nas mãos do Senhor. E olha, Deus diz para Jeremias: olha, Jeremias, veja como esse oleiro trabalha. Como ele pega esse barro, como ele quebra, como ele esmiuça, como ele trabalha, como ele amassa esse barro. Esse processo é doloroso, meus irmãos. E é trabalhoso. Meus irmãos, o oleiro, ele precisa escolher bem o barro. Não é qualquer barro. Não pode ser qualquer barro. Ele vai pensar antes na forma em que ele vai dar para este vaso. Existem vários vasos. Nós temos vasos para talhas, né? Usavam muito talhas para colocar água, vasos de enfeite. Quantos vasos, quantos moldes, quantas maneiras de se fazer, e esse barro precisa ser escolhido, não é qualquer barro. Esse barro, ele precisa ser purificado, é preciso tirar dele todas as impurezas, as algas, as pedras, as sujeiras, aquilo que não presta, precisa sair do meio desse barro. Ele precisa ser formado, uma forma. Ele precisa secar à sombra por horas a fio e, por fim, um forno em altos graus, para que ele tenha firmeza e resistência. Que processo, irmãos. Que processo. Esse processo é evidenciado no versículo 12. No versículo 12 da carta de Pedro. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem suportará, meus irmãos? Quem suportará? Suportar. O bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. A vida cristã é um processo, e ao contrário do que muitos pregam por aí, há igrejas, N igrejas pregando que você é cristão, você é servo de Deus, você tem que ser próspero, você tem que ter vida plena, você tem que gozar da vida porque você é filho de Deus, você é filho do rei. Meus irmãos, minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que o caminho é da cruz para a coroa. É da cruz para a coroa e não o contrário. Deus não poupou o seu próprio filho, como nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 a 7, o que diz lá?
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo à forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não poupou o seu próprio filho. E a carta aos Filipenses aqui nos ensina que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. O cristão verdadeiro, ele tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. É preciso descermos, meus irmãos, do nosso pedestal. Cristo Jesus, ele desceu. O texto diz que ele foi reconhecido em figura humana. Ele habitou entre nós e foi reconhecido como homem. Primeira humilhação, um Deus que se torna homem. Segundo degrau em que ele desce, ele morreu. Como se não bastasse ele tornar-se homem, ele morreu. E que morte ele morreu? Morte de cruz. Meus irmãos, nós sabemos bem que a morte na cruz do Calvário era a pior de todas as mortes. Afinal de contas, o nosso mestre foi crucificado entre dois ladrões. Humilhação. Da cruz para a coroa. Da cruz para a coroa. Enfim, meus irmãos, não há coroa sem espinhos. Não há vida plena sem sofrimentos. Não há coroa sem cruz. Feitas essas primeiras considerações, pretendo salientar aqui, tem que ficar atento no horário aqui, porque, olha só, fechou até meu cronômetro aqui, vamos lá. Meus irmãos, porque aqui o tempo voa. Muito bem, vai dar tempo. Feitas as primeiras considerações, eu pretendo salientar 3 aspectos do texto que estamos meditando nessa noite. O primeiro deles é entendermos o que é provação. Para que ela serve? O que é provação e para que serve a provação? Para isso nós vamos ler lá o texto de Tiago, versículo 2 e o versículo 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Estranhamento, né? Estranhamento nos causa esse texto. Peraí, Senhor, eu tenho que ter alegria por passar por provações? Como assim, Senhor? Irmãos, eu não sei os irmãos, mas quando eu leio a palavra de Deus, eu questiono. Eu fico assim, gente, mas o que esse texto quer dizer? O que Deus está querendo falar comigo aqui? Que eu tenho que estar alegre no meio das tribulações. Como assim? Espanto, estranhamento, um primeiro momento. Este versículo começa dizendo para nós, alegria no fato de passarmos por tribulações. O versículo 4, que nós atentaremos pormenoramente adiante, no último ponto, explica que o intuito é o nosso aperfeiçoamento. O intuito de passarmos pelas provações, pelas tribulações, é a perfeição. Mas, meus irmãos, por que nós sofremos? Por que nós sofremos? Por que nós passamos por tantas tribulações? Por que nós passamos por tantas aflições que muitas vezes nós estamos a ponto de desistir de tudo, de deixar tudo, de abandonar tudo? Por que, meus irmãos? Por que sofremos? Meus irmãos, e eu vou dizer algo para vocês, que talvez vocês podem se espantar. As provações têm origem em Deus. Elas são enviadas por Deus às nossas vidas. Ele procura trabalhar em nossas vidas de uma maneira paternal e Ele nos prepara para uma vida plena nele.
plena nele. Quando nós lemos o profeta Abacuque, que ele diz: Senhor, eu quero me alegrar em Ti, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu confiarei no Senhor. Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós sejamos totalmente dependentes dele. Ele nos basta. Ele nos basta. Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer nos tornar pessoas que sejam capazes de ser transformado por meio das grandes dificuldades, ser transformado por meio das grandes tribulações. Ele nos quer crentes, Ele nos quer fiéis, Ele nos quer junto dEle. Isso fica claro quando nós lemos o versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz perseverança. Não sei se os irmãos aqui já assistiram às Olimpíadas, e quando aqueles saltadores, né, aquela modalidade do salto com vara, né, a gente vê que são homens altos, né, alguns até um pouco robustos, mas eles vêm correndo de uma distância considerável, e quando eles se apoiam naquela vara, ela enverga de uma tal maneira que aos nossos olhos vai quebrar, mas ela não quebra, ela é resistente, ela muda praticamente a sua característica natural, ela enverga de uma tal maneira, mas depois ela volta à sua condição, e mais, ela impulsiona o atleta para frente. Ela impulsiona o atleta para frente. Ela suporta o peso do atleta. Ela muda de propriedade. E depois ela retorna ao seu estado natural. Ao pensar nesse exemplo, outra palavra me vem à mente, que é a resiliência. Oh, meus irmãos, como é importante termos resiliência, não é verdade? Resiliência, que é a capacidade de suportarmos o peso das provações, o peso da luta, de recebê-las com alegria, e saberem que as suas vidas estão sendo moldadas por esse oleiro que muitas vezes te quebra, te destrói, te esmiuça, mas depois te refaz para ser um vaso de honra na tua causa, na tua casa, na tua igreja. Como nós temos lidado com as provações? Como que nós temos lidado com as provações de Deus, que Deus tem colocado? Porque nós já aprendemos que as provações, elas vêm de Deus. Como nós temos recebido? Com alegria? Outra coisa, meus irmãos, além dessas provações virem de Deus, elas têm um papel pedagógico de nos transformar. Será que nós temos nos colocado na posição de vasos de barro para que Ele nos transforme? Como tem sido o nosso testemunho? Como nós temos testemunhado a nossa fé para que nós sejamos perseguidos? Porque nós viemos a esse mundo como servos de Deus para sermos perseguidos. A palavra de Deus é clara, Jesus disse isso. Nós seríamos perseguidos. Cuidado, meus irmãos, quando você é bem aceito nas rodinhas de piadas na sua empresa. Cuidado, meus irmãos, quando você é bem recebido numa roda de bar, de conversas, de piadas sujas. Cuidado. Cuidado quando você é bem recebido nesse meio. Cuidado quando você se senta na roda dos escarnecedores e é recebido com tapinha nas costas. Cuidado. Quando somos crentes espiões, né? Aquele crente espião que está lá na empresa e trabalha lá 3, 4 anos, e aí de repente alguém, vem cá querido, eu ouvi que você é da igreja presbiteriana. Ué, você é crente? Rapaz, olha, se alguém não me dissesse, eu não ia descobrir, eu não ia perceber.
é preciso estar na posição, é preciso professar a nossa fé, é preciso dizer com todas as letras: eu sou cristão, de preferência presbiteriano, né? Brincadeira, meus irmãos, eu sou cristão, eu sou crente em Jesus Cristo, eu fui salvo pelo Evangelho da Paz, eu fui transformado. Eu não aceito esse tipo de ensino, eu não aceito esse tipo de anúncio, eu não aceito esse tipo de afronta. Eu sou crente em Cristo Jesus, o Senhor da minha salvação. Segundo ponto que eu aprendo aqui nesse texto, se encontra aí nos versículos de 13 a 15. E o que eu aprendo nesse trecho? Agora, referente à tentação. Bom, primeiro ponto, nós aprendemos que a aprovação ela vem de Deus e vem para nos transformar, para pedagogicamente nos fazermos mais crentes, mais fiéis, né? Com couro grosso, né? E agora, nesse ponto 2 aqui, nós vamos aprender um pouco sobre a tentação. O que é a tentação? E também para que ela serve, não é verdade? Assim como nós tentamos responder lá em cima o que é a aprovação e para que ela serve, agora nós vamos tentar responder o que é a tentação e para que a tentação serve. Vamos lá, vamos tentar. Versículo de 13 a 15 diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, uma vez consumada, a cobiça depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, o pecado uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, algumas verdades das Escrituras são fáceis de entender, são menos complexas, não é verdade? Por exemplo, Jesus nasceu e morreu e ressuscitou. Somos salvos por meio do sangue derramado na cruz do Calvário. É relativamente fácil de entender isso, não é verdade? Mas com relação à soberania de Deus, em paralelo com o pecado e o mal, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Aí a gente começa a fervilhar em nossa mente como pode um Deus soberano e o homem pecador? Deus fez eu pecar, eu peco porque Deus quer. Como é que funciona essa lógica aí? Como que essa lógica funciona? Como que essa lógica funciona? Como entender esses versículos? Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso embola um pouco a nossa concepção. O fato é, meus irmãos, que apesar de Deus ser totalmente soberano em tudo, desde um alfinete que cai das mãos de uma dona de casa no chão, a um tsunami numa ilha do Japão, Ele não é responsável pelo pecado. Eu vou repetir. Deus é soberano sobre todas as coisas. Desde um alfinete que cai das mãos de uma dona de casa no chão, a um tsunami no Japão. Deus coordena, rege todas essas coisas. Só que Ele em nenhum momento é responsável pelo pecado. Ele não é responsável pelo pecado. Jamais devemos enfatizar uma verdade em detrimento da outra. O pecado é uma escolha do homem. Agostinho, entre o século III e o século IV, na era cristã, ele afirma que o homem antes da queda, ele poderia não pecar. Mas, depois da queda, isso tornou-se inevitável. Ou seja, o homem pecou porque quis pecar, e isso lhe trouxe consequências. O fim da tentação, meus irmãos, ou melhor dizendo, para que a tentação serve? O fim dela
é a queda. Enquanto de um lado nós aprendemos no primeiro ponto que as provações são para nos tornarmos mais fiéis, mais firmes, mais fortes, a tentação ela vem para nos derrubar, ela vem para nos destruir, ela vem para que nós caiamos mesmo. Por isso que Jesus nos ensina a orar e pedir a Deus, não nos deixes cair em tentação. Nós cobiçamos com os nossos olhos as coisas do próximo. Nós somos seduzidos pelo mundo bonito, pelas luzes. Nós somos seduzidos por aquilo que o mundo tem a nos oferecer. E aos nossos olhos isso parece perfeito, mas o fim de tudo isso são caminhos de morte. São caminhos de morte. O que foi apresentado aos nossos pais lá no Éden? O que foi apresentado para eles? Olha, vocês se tornarão como Deus. Esse negócio de Deus aí, que Deus falou que vocês vão morrer, presta atenção, não é bem assim não. Vem aqui, deixa eu te falar um negócio. É porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. Isso não nos parece maravilhoso, meus irmãos? Nos tornarmos como Deus, conhecermos o bem e o mal, assim como Deus o conhece. Mas isso levou à condenação do homem. A condenação do homem. Poderíamos então perguntar, por que Deus não interviu na história? Vocês já pararam para perguntar isso? Lendo a Bíblia, lendo lá o Gênesis. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele não interrompeu isso? Por que Ele não interviu? Evitaria tantos problemas, tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tanto choro, tanta dor. Nós podemos citar aqui, só de cara aqui, tanta coisa, né? Tanta coisa. A morte, a dor, a tristeza, inclusive a morte de seu filho, seu único filho, Cristo Jesus. Se nós não tivéssemos pecado, quantas coisas teriam sido evitadas? Mas lembra lá atrás, existe um programa, existe um projeto, existe uma aliança eterna de Deus para com o homem, desde antes da fundação do mundo. Muitas vezes nós não entendemos, meus irmãos, porque nós somos limitados, nós somos seres humanos. Existe um plano. Se assim fosse, meus irmãos, a criação dotada de razão, quais são os dois seres criados por Deus dotados de razão? Quem lembra? Nós e os anjos. Nós e os anjos. Dentre toda a criação de Deus, apenas dois seres são dotados de razão: os seres humanos e os anjos. Certo? Mas, se Deus tivesse intervido e não tivesse permitido que o homem pecasse, isso seria o mesmo que dizer que o homem é obrigado, é programado para adorar a Deus, que os anjos, os seres celestiais, são programados para adorar ao Senhor. Isso não é verdade. Deus não quer adoradores programados, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nada de mecanicismo, nada de sistemática, nada de programação, nisso não. Uma adoração livre, espontânea. Por isso, meus irmãos, que Ele não interviu. É por isso que Ele não interviu. O homem era livre. Lembra que eu disse lá atrás sobre Agostinho? Antes da queda, o homem podia não pecar. Depois da queda, o homem não pode mais deixar de pecar. Ele teve a opção. Ele fez a sua escolha. Assim como os anjos. Os anjos também não escolheram? Uma terça parte dos anjos que seguiram a Lúcifer e foram precipitados. Seres livres para adorá-lo.
E como que nós podemos adorar Deus livremente hoje? Como que isso funciona? Por meio do sacrifício remidor e transformador de Cristo Jesus, aleluia. Hoje nós estamos aqui, Ele aceita a nossa adoração, esses louvores belos aqui que foram cantados, Ele recebe no seu trono de graça, porque Ele olha para o sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Muito bem, meus irmãos, e como nós temos lidado com essa tentação? Bom, se a tentação é algo que é vinda do nosso coração, a tentação não vem de Deus, é isso que diz o texto. Como nós temos lidado com a tentação? Colocando a culpa dos nossos erros em Deus? Colocando a culpa dos nossos erros em Satanás? Né? É assim que nós lidamos? E como nós podemos, meus irmãos? Será que é possível deixar de pecar? Será que é possível nós termos uma vida santa, completamente santa nessa terra? Eu diria que não. Nós já aprendemos até aqui que isso é impossível. Não é impossível deixar de pecar, mas nós podemos pecar menos. Nós podemos nos esforçar para pecarmos menos. A própria carta de Tiago diz que nós devemos ser não só ouvintes da palavra, mas operosos praticantes, porque aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é comparado com um homem que se olha no espelho e quando ele sai de frente desse espelho, ele logo esquece a sua feição. Por que isso? Porque quando nós não praticamos a palavra, nós só ouvimos e não praticamos, olha a pedagogia aí. Nós aprendemos a teoria, mas nós temos que aprender a prática. O que é mais fácil? Aprender a teoria ou aprender na prática? Na prática, nós aprendemos a teoria, mas nós temos que aprender a prática. Nós temos que aprender a prática. Nós temos que praticar essa palavra para que nós não pequemos, ou pequemos menos, né? Nós temos que praticar essa palavra para que nós nos distanciemos do pecado a cada dia. Se o pecado faz separação de nós para com Deus, nós precisamos nos aproximarmos de Deus, ouvirmos a sua voz. Meus irmãos, a importância da oração. Como é importante nós orarmos, nós passarmos momentos em oração, sozinho no nosso quarto, com a nossa família, no meio da grei, né, na igreja. Como é importante nós orarmos. Nós lembramos aqui que quando Jesus, instantes a ser entregue lá aos seus algozes, ele orava ali no Getsemane, ele orava, e quando ele volta por um período de oração, ele encontra os seus discípulos dormindo, e ele fala, mas vocês não podem orar comigo nem um pouco, vocês não podem nem um pouco estar em oração, o Filho do Homem será entregue às autoridades, vocês não podem orar. E ele assevera, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, a tentação vem do nosso coração, não vai pôr a culpa em Deus, não vai pôr a culpa em Satanás, a tentação, ela vem do nosso coração. E como que nós fazemos para vencê-la? Lendo a Bíblia, estando próximo de Jesus. Temos passado por momentos na presença de Deus? Temos passado momentos de oração, de meditação na sua palavra? Terceiro e último ponto, meus irmãos, finalizando. A oração, a ação de Deus em nossas vidas visa a completude. A ação de Deus em nossas vidas visa a completude, é o que está lá no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. A perseverança deve ter ação completa, ou seja, ela deve atuar em todas as nossas áreas, em todas as áreas da nossa vida. Isso para quê? Para nos tornarmos perfeitos diante de Deus.
Mas, presbítero Yong, é possível que nós sejamos perfeitos? A perfeição aqui, meus irmãos, não quer dizer que nós somos santos, não, mas é maturidade, é sermos maduros na fé, é aquele cara que suporta as provações, é aquele cara que a tentação vem, ele, epa, não, aqui não, aqui não. Deus quer crentes assim. Isso é um processo, não é fácil. Nós vemos, o que seria da fé de Pedro? Pedro, o discípulo, não o Pedrinho ali, o Pedro, o discípulo, que quando ele estava no barco com os discípulos, e as ondas estavam bravias, eles olham e vê, parece com uma aparência de alguém, um fantasma vindo, andando sobre as águas, e eles olham e ficam apavorados, e quando eles percebem que é Jesus, Pedro, Senhor, deixa eu ir até onde o Senhor está. Jesus fala, venha Pedro, venha. E quando Pedro olha para as ondas, para o vento, ele começa a afundar, ele começa a se afogar, e ele pede, Senhor, socorro, Senhor, socorro, Senhor, socorro. E Jesus o toma pelas mãos, e os dois entram no barco, e o vento se aquieta. O vento se aquieta. Ação completa. Deus quer nos tornar crentes fortes, capazes de não olhar para as circunstâncias, capazes de olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E se preciso for, peça socorro a Ele. Jesus, eu não consigo. Jesus, eu estou afundando. Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Nós não podemos nos privar das dificuldades. Nós não podemos fugir das ondas do mar. Nós não podemos fugir das tempestades. Nós não podemos fugir das ideologias. Nós temos que enfrentar tudo isso. Nós somos chamados para isso. Nós fomos chamados para isso. Concluímos, irmãos. Como nós podemos concluir? Podemos concluir que as provações têm a finalidade de nos tornar mais fortes. E que elas vêm de Deus. Que as tentações são permitidas por Deus e que, apesar do fato dele ser soberano sobre todas as coisas, tudo que acontece, o pecado é responsabilidade do homem. É responsabilidade do homem e não culpa de Deus. E por fim, a perseverança visa nos transformar totalmente e nos colocar o mais perfeito possível diante de Deus, até, meus irmãos, aquele dia. Quem aqui espera por aquele dia? Ardentemente por aquele dia? Quem aqui anseia por aquele dia? Quem aqui está na posição, aguardando por aquele dia? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por essa noite. Nós somos gratos a Ti por essa mensagem alvissareira, ó Pai, que nos traz essas boas novas da salvação, o Evangelho do Senhor Jesus, que é as boas novas, ó Pai, são boas notícias para nós. Muitas vezes nós encaramos a tribulação, muitas vezes nós encaramos as provações como coisas negativas, ó Pai, mas o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. O Senhor tem um propósito correcional sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado que nós fomos alcançados por essa palavra. E nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos ser transformados. Nós queremos ser quebrados e transformados. E nós queremos que as impurezas saiam de nós, que o Senhor tire-as de nós e que o Senhor nos coloque como vasos nas suas mãos, ó Pai. Nós queremos entender, ó Pai, esse mistério que é tão complexo para nós muitas vezes. Nós queremos estar na posição. Nos ajude, nos dê forças. Estenda a sua mão para nós. Quando nós estivermos
afundando. Estenda as suas mãos para nós quando nós estivermos em turbulência. Use a sua voz, ó Pai, para acalmar o vento e a tempestade, para que nós possamos, ó Pai, estarmos firmes e sermos trabalhados para sermos servos e vasos de honra na sua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.